Com a gente agora é a Daniela Lima, aqui no estúdio do Em Ponto, porque ela tem uma informação importantíssima, bombástica até. Bom dia, Dani. Bom dia, Mônica. Sobre a operação que a gente contou, que estava acontecendo agora há pouco. Operação em vários estados, sobre o assassinato do advogado Zampieri e que deflagrou aí toda uma investigação sobre o judiciário, não é isso? O judiciário de alguns estados e do STJ. O que já se sabe que você traz para a gente? Mônica, bom dia para você que está aqui com a gente no Em Ponto. Bom dia, Léo. Mônica, essa operação hoje joga a crise num outro patamar. A PF chegou, gente, para você que está aí em casa, numa espécie de agência de espionagem e de extermínio. É assim que está sendo chamada. Como? Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, tem um juiz aqui de São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª Região. Nossa. E chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava R$250 mil para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam R$50 mil para serem espionadas. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. Ministros / judiciário, R$250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Não tem nada a ver com as demais, golpe de Estado, fake news, nada? Né? Não. Um outro inquérito. É um outro inquérito, mas, Mônica, pelo modus operandi, você vê pontos de contato. Porque são militares da ativa e aposentados e por conta do esquema. Segundo as fontes com as quais eu conversei, esse grupo trabalhava com armamento pesado e aparelho de espionagem de acesso restrito. Nessa mesma tabela que eu estou detalhando aqui para vocês, está lá os custos envolvidos nessa operação, para justificar a cobrança de R$250 mil para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Judiciário. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, está detalhado aqui. Utilização de garotas e garotos de programa, que são descritas, essas pessoas, como iscas. Material de disfarce, perucas, bigodes e etc. Está aqui também. 2 drones. O grupo utilizava drones para poder monitorar essas figuras, essas autoridades. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é. Mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. Não só vender sentenças, mas espionar autoridades. Mas ele já tem o nome desses militares? Já temos os nomes, tá? Inclusive foi apurado pela Camila Bonfim e o Márcio Falcão. Eu trago para vocês aqui em instantes. São 5 alvos de mandado de prisão em diversos estados do país, Mônica. E não só, né, Dani, também fui atrás conversar com fontes da Polícia Federal, depois que você trouxe essa informação. Bom dia, Dani. Bom dia, querido. Dos alvos, porque eu quis saber também que o Exército Brasileiro é muita coisa e a gente não vai ficar aqui generalizando oficiais, né, do Exército Brasileiro, oficial entre os alvos, né, Dani? Uma coisa bem importante que é outra patente, não que tem tanta diferença de praça para oficiais em relação à gravidade que está sendo apurada. Claro. A gente está falando de espionagem e até o limite, matar alguém, né? E até conversei com a fonte da Polícia Federal se isso, claro que normal não é, mas investigações pela experiência dela é a 2ª vez que essa questão da hipótese de matar alguém, de eliminar algum alvo, teve na questão da tentativa de golpe, quando se fala ali do punhal verde e amarelo, e agora, uma coisa rara até para quem investiga organizações criminosas, chegar ao teor
disso que você está detalhando aqui dessa investigação. Ô, Mônica, os alvos dos mandados de prisão, segundo apurou Camila Bonfim e Márcio Falcão, tá? Aníbal Manuel Laurindo seria o suposto mandante do assassinato do advogado. Coronel Luiz Cacadini seria o financiador. Antônio Gomes da Silva, suposto atirador, ou seja, o cara que executou o crime. Edilerson Barbosa intermediou ali, era auxiliar do atirador e dono da pistola que foi usada no assassinato. Então, você veja, de novo, essas informações são da Camila Bonfim e do Márcio, tá, gente? Gilberto Lousada da Silva é o último alvo. Veja que o grupo tem uma pessoa que atira, um outro que fornece a arma, para não ficar tudo vinculado na mesma pessoa, né? Havia um trabalho de inteligência. O Supremo, Mônica, já está de posse de uma série de documentos que mostram o monitoramento de autoridades na ativa, em exercício, e que serão comunicadas a respeito da menção ao nome delas nesses autos. E qual era o papel desse advogado no esquema todo? Do advogado? Ele era... o assassinato do Zampieri. Ele era, segundo os investigadores, gente, o cara que fazia a ponte entre o judiciário, entre o juiz e quem queria ganhar a sentença, exatamente. Então, o que acontece? Na hipótese hoje em investigação da Polícia Federal, esse advogado contrariou interesses, por óbvio, né? Porque se você está pagando um juiz para obter um ganho, o lado que perdeu fica injuriado. No mínimo. Um desacerto dentro do próprio esquema. Perfeito. Então, ele desagradou alguém e aí foi alvo desse mandado de extermínio e morto com 10 tiros. E os juízes envolvidos até agora estão em que status? Afastados. Tem vários personagens recebendo afastados. salários penduricários, retroativos. Com todos os direitos eles previstos. São aposentados com todas as garantias e o salário do magistrado. Agora, a gente tem, deixa eu puxar aqui de memória, a gente tem tribunais com juízes afastados por venda de sentença, não necessariamente nesse esquema, mas no geral. Na Bahia... São Paulo, Mato Grosso do Sul, você tem Tribunal Regional Federal da 2ª Região e pelo menos 5 gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, não vamos confundir, STJ, tá abaixo do Supremo Tribunal Federal, 5 gabinetes sob suspeita de venda de sentença nas instâncias superiores. 5 de 33 que tem lá gabinetes e ministros STJ. E aí, qual que é a dificuldade agora da investigação? É entender se, no caso do STJ, o esquema chegava até o chefe de gabinete, como argumentam os investigados, ou se houve contaminação dos ministros. Claro. Neste momento, os ministros não estão sob investigação, mas os gabinetes, sim. E a Polícia Federal está programando uma entrevista para contar todos os detalhes? Eles soltaram... Ou você já sabe tudo, Daniela? Eles soltaram um comunicado, o que a gente chama ali de release. Essa informação que a gente está trazendo aqui para o nosso assinante, ela é uma informação exclusiva, né? Não está lá nesse comunicado oficial, não tem previsão de fala do diretor-geral da PF, porque, inclusive, hoje ele tem convite para falar no Congresso Nacional. Pode ser que isso seja abordado lá de alguma forma. Agora, o inquérito é sigiloso, a investigação, até pela complexidade, está sendo conduzida com máxima discrição e, dessa vez, realmente, a gente só está sabendo das coisas depois que tudo acontece, né? Depois que tudo acontece. Não tem uma imagem de ninguém preso. Eu queria, Mônica, adendar aqui para você um detalhe que me foi passado pela fonte. Eu peço desculpa para vocês. Você do Em Ponto pode não estar acostumado, mas é meu jeitinho caótico. Meu jeitinho caótico de ser. Não, mas o que vale é a qualidade dessa informação. Mônica, a fase anterior dessa investigação chegou a uma empresa que era especializada em lavar o dinheiro da venda de sentenças. Então, veja o que você tem neste momento. Você tem um núcleo que cuidava da grana, de lavar esse dinheiro, que era obtido pelo advogado assassinado, que negociava as sentenças, e você tem, na outra ponta, um grupo de extermínio e de espionagem que cuidava de vigiar diversas autoridades e pessoas comuns, pessoas normais, como eles mesmos dizem. Nós custaríamos 50 mil, um ministro do Supremo, 250. Estarrecedor, né? É absurdo, é um escândalo e tanto. Já era escandaloso saber que havia ministros, juízes que poderiam receber pelas sentenças proferidas. Isso já é, enfim, sempre chocante demais, né?
Agora, que haja uma intermediação de um crime tão organizado, com um papel designado para militares aqui no meio, e um assassinato efetivo no meio, é muito chocante, né, Léo?